Marcos Aurélio dizia que toda verdadeira ordem nasce primeiro na mente. Antes de organizar a vida, é preciso organizar os pensamentos. Mas como fazer isso quando sua mente parece um campo de batalha? Quando você acorda já cansado, vive distraído, sente que está sempre apagando incêndios e nunca consegue colocar sua vida nos trilhos? Se essa é a sua realidade, então este vídeo foi feito para você. Hoje você vai descobrir como os grandes mestres do estoicismo, Marcos Aurélio, Sêneca e Zenão de Cítio, transformavam o caos em clareza usando princípios simples, atemporais e profundamente poderosos. E o melhor, ao final deste vídeo, você terá um plano prático para organizar não apenas sua rotina, mas também sua mente, suas emoções e a direção da sua vida. Então permaneça até o final, porque uma única mudança de perspectiva pode transformar completamente a forma como você encara cada dia. Seja muito bem-vindo ao Mentalidade. Imagine por um instante que sua mente fosse como uma casa. Agora imagine que essa casa nunca fosse limpa, nunca fosse organizada. Objetos espalhados por todos os cômodos, poeira acumulada, gavetas transbordando de coisas inúteis e corredores bloqueados por entulho. Chegaria um momento em que você não conseguiria encontrar aquilo que realmente importa. É exatamente assim que milhões de pessoas vivem hoje. Vivem cercadas por tarefas inacabadas, preocupações constantes, compromissos acumulados e pensamentos desorganizados. A mente nunca descansa, o coração vive acelerado. A sensação é de estar sempre ocupado, mas nunca realmente avançando. Não é por acaso que tantas pessoas sentem que estão atrasadas para a própria vida. Sêneca escreveu uma frase que atravessou quase 2000 anos e continua mais atual do que nunca. Não é que tenhamos pouco tempo. O problema é que desperdiçamos muito dele. Mas esse desperdício não começa apenas no relógio. Ele começa dentro da mente. Começa quando permitimos que qualquer distração roube nossa atenção. Quando reagimos a tudo sem escolher aquilo que realmente merece nossa energia. Quando vivemos ocupados com urgências e esquecemos aquilo que é essencial. A confusão mental nunca aparece de uma vez. Ela é construída lentamente. Ela nasce das pequenas escolhas negligenciadas todos os dias. Nas notificações que interrompem sua concentração. Nas horas perdidas rolando redes sociais sem propósito. Nas preocupações repetidas com problemas que talvez nunca aconteçam. Nas decisões adiadas. Nas promessas que você faz para si mesmo e nunca cumpre. Pouco a pouco, tudo isso cria uma névoa sobre a mente. E quando essa névoa se instala, até as decisões mais simples parecem difíceis. Você começa o dia sem saber por onde começar. Termina a noite com a sensação de que fez muito, mas realizou pouco. É como viver sendo levado pelo vento, sem direção, sem controle, sem propósito. Marcos Aurélio conhecia muito bem esse desafio. Ele governava o maior império de sua época. Todos os dias precisava tomar decisões que afetavam milhões de pessoas. Enfrentava guerras, crises políticas, epidemias e responsabilidades gigantescas. Mesmo assim, encontrava tempo para escrever em seu diário reflexões sobre disciplina, autocontrole e clareza mental. Por quê? Porque ele sabia que nenhuma pessoa consegue governar um império se antes não aprender a governar a própria mente. E essa verdade continua valendo para nós. Talvez você não governe um império, mas governa a sua vida. Ou pelo menos deveria. O problema é que estamos vivendo na era da distração permanente. Nunca houve tanta informação. Nunca houve tantos estímulos. Nunca houve tantas vozes tentando capturar nossa atenção. Notificações, mensagens, vídeos curtos, notícias, opiniões, comparações. Tudo disputa espaço dentro da sua mente. E quanto mais você reage ao mundo, menos tempo sobra para refletir sobre si mesmo. Sem perceber, você deixa de ser protagonista da própria história e passa a viver apenas respondendo às urgências criadas pelos outros. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ensinava que o domínio sobre a vida começa pelo domínio sobre si mesmo. Essa disciplina não significa apenas fazer aquilo que precisa ser feito. Significa também aprender a dizer não. Não às distrações, não aos excessos, não às preocupações inúteis, não ao que rouba sua paz. Organizar a vida não consiste apenas em adicionar novos hábitos. Muitas vezes, significa remover aquilo que está drenando sua energia. É exatamente como cuidar de um jardim. Não basta plantar flores, é preciso arrancar as ervas daninhas. Enquanto você continuar alimentando distrações, dificilmente haverá espaço para cultivar foco. E aqui está uma verdade que pode mudar sua vida.
Clareza não é um presente, é uma construção diária. Ela nasce de escolhas repetidas. E os estoicos sustentavam essa construção sobre 3 pilares fundamentais. O primeiro é a clareza de propósito, saber exatamente quem você deseja se tornar, saber por que acorda todos os dias, saber quais valores orientam suas decisões. O segundo é a ordem mental, separar aquilo que depende de você daquilo que está completamente fora do seu controle. Parar de desperdiçar energia tentando controlar pessoas, acontecimentos e circunstâncias. Direcionar toda a força para aquilo que realmente pode ser transformado. E o terceiro é a ação disciplinada. Agir todos os dias de acordo com seus princípios, mesmo quando a motivação desaparece, porque a disciplina permanece quando o entusiasmo vai embora. Agora pense por alguns segundos. Se você não sabe para onde está indo, como poderá reconhecer o caminho certo? Sêneca dizia que quem não sabe para qual porto navega, nenhum vento será favorável. Essa frase resume a vida de muitas pessoas. Elas correm o dia inteiro, mas não sabem para onde. Trabalham, resolvem problemas, respondem mensagens, vivem ocupadas, mas no fundo continuam no mesmo lugar. O excesso de movimento cria a ilusão de progresso, mas movimento sem direção apenas aumenta o cansaço. Agora faça uma reflexão completamente sincera. Quanta energia você desperdiçou hoje? Talvez discutindo com alguém nas redes sociais, talvez tentando convencer pessoas que não querem ouvir, talvez se preocupando com opiniões que nunca mudarão sua realidade, talvez alimentando medos imaginários, talvez adiando aquilo que realmente transformaria sua vida. Cada minuto investido no que não importa é um minuto retirado daquilo que realmente constrói seu futuro. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles acreditavam que toda clareza nasce quando aprendemos a focar no essencial. E focar no essencial exige coragem. Coragem para eliminar excessos, coragem para estabelecer prioridades, coragem para abandonar aquilo que já não faz sentido. Por isso, existe uma pergunta que você precisa responder com honestidade. O que realmente importa para mim neste momento da minha vida? Não responda rapidamente. Essa pergunta merece silêncio, merece reflexão, porque sua resposta pode redefinir completamente os próximos anos da sua existência. Existe outro aspecto que poucas pessoas percebem. A desordem externa quase sempre revela uma desordem interna. Olhe ao seu redor, sua mesa está organizada, seu quarto transmite paz, seu celular está cheio de aplicativos que você nunca usa, seu computador está repleto de arquivos espalhados, sua casa acumula objetos que perderam qualquer utilidade. Tudo isso comunica algo sobre sua mente, porque nosso ambiente acaba refletindo nossos hábitos, e nossos hábitos refletem nossos pensamentos. Quando você organiza o espaço ao seu redor, envia uma mensagem poderosa ao cérebro. A minha vida está sob controle. Não é apenas uma limpeza física, é uma limpeza emocional, é um treino de disciplina, é uma decisão consciente de abandonar o excesso. Marcos Aurélio escreveu em suas meditações: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Pense profundamente nessa frase. Sua vida não é formada apenas pelos acontecimentos. Ela é construída pela maneira como você interpreta esses acontecimentos. Por isso, uma mente desorganizada cria uma vida confusa. Enquanto uma mente disciplinada constrói uma existência mais leve, mais forte e mais consciente, pensamentos claros precisam de espaço, precisam de silêncio, precisam de ordem, e talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você hoje. Não mais tempo, não mais dinheiro, não mais oportunidades, mas mais clareza. O primeiro passo para sair da confusão é extremamente simples. Pare, respire, olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: o que realmente está impedindo o meu avanço? Na maioria das vezes, a resposta não será falta de capacidade, nem falta de inteligência, nem falta de oportunidades. Será excesso de distração, excesso de preocupação, excesso de ruído. E quando você começa a eliminar esse ruído, a clareza finalmente aparece, porque uma mente organizada toma decisões melhores. E decisões melhores constroem uma vida melhor. Ao longo deste vídeo, vamos aprofundar cada um desses princípios e descobrir como aplicar a filosofia estoica para transformar a confusão em clareza, recuperar o controle sobre sua mente e construir uma vida guiada pela disciplina, pelo propósito e pela verdadeira paz interior. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, onde estará daqui a 5 anos? Pense nisso por um instante. As pequenas decisões que você toma todos os dias parecem insignificantes, mas são elas que constroem o seu destino. Não são as grandes oportunidades que definem quem você se torna. São os hábitos silenciosos
repetidos diariamente, que moldam sua identidade. Os estoicos compreendiam isso melhor do que ninguém. Eles sabiam que uma vida extraordinária nunca nasce de ações extraordinárias feitas uma única vez. Ela nasce de pequenas escolhas feitas corretamente durante muito tempo. É por isso que Marcos Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs. Ele não fazia isso porque fosse um imperador inseguro. Fazia porque entendia que a mente precisa ser orientada constantemente. Todos os dias somos bombardeados por pensamentos negativos, distrações e impulsos. Se você não assumir o controle da sua mente, outra coisa fará isso por você. Pode ser o medo, pode ser a ansiedade, pode ser a opinião das outras pessoas, pode ser o conforto, pode ser a procrastinação. A mente nunca permanece vazia. Se você não a alimenta com propósito, ela será preenchida pelo caos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas pessoas. Elas acreditam que precisam de mais motivação. Mas o problema nunca foi falta de motivação. O verdadeiro problema é a falta de direção. Imagine um navio em alto mar. Ele possui combustível suficiente, tem uma tripulação preparada, possui equipamentos modernos, mas não tem um destino definido. Por melhor que seja o navio, ele continuará navegando sem chegar a lugar algum. Agora pense na sua própria vida. Você sabe exatamente para onde está indo? Ou apenas acorda, trabalha, resolve problemas, dorme e repete tudo novamente no dia seguinte? Os estoicos nos lembram que viver sem propósito é desperdiçar o maior presente que recebemos: o tempo. E tempo é algo que nunca volta. Cada minuto gasto sem consciência é um pedaço da vida que desaparece para sempre. Sêneca dizia que as pessoas protegem seus bens com enorme cuidado, mas entregam seu tempo a qualquer um sem perceber seu verdadeiro valor. Essa reflexão continua assustadoramente atual. Quantas horas você entregou hoje às redes sociais? Quantas vezes pegou o celular sem nenhum motivo? Quantas interrupções impediram você de concluir aquilo que realmente era importante? Perceba que não são apenas minutos perdidos, são pedaços da sua atenção. E onde sua atenção permanece, sua vida também permanece. Por isso, os estoicos valorizavam tanto o foco. Eles entendiam que controlar a atenção é controlar a própria existência. Existe outro princípio poderoso que pode transformar completamente sua maneira de viver. Pare de tentar fazer tudo. Vivemos em uma cultura que glorifica estar ocupado. As pessoas acreditam que quanto mais tarefas acumulam, mais produtivas são. Mas produtividade não significa quantidade, significa qualidade. Marcos Aurélio nunca tentou resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Ele resolvia aquilo que estava diante dele naquele momento, com presença, com calma, com lucidez. Esse talvez seja um dos maiores ensinamentos do estoicismo. Faça uma coisa de cada vez. Quando estiver trabalhando, trabalhe. Quando estiver descansando, descanse. Quando estiver conversando com alguém, esteja realmente presente. Uma mente dividida perde força. Uma mente concentrada transforma qualquer ação em excelência. Agora quero compartilhar um exercício simples que pode mudar completamente seus dias. Ao acordar amanhã, antes de tocar no celular, permaneça 5 minutos em silêncio. Pergunte a si mesmo: o que realmente precisa ser feito hoje? Depois escreva apenas 3 prioridades. Não 10, não 20, apenas 3. E assuma o compromisso de concluí-las antes de permitir que as distrações tomem conta do seu dia. Pode parecer simples, mas é justamente na simplicidade que mora a verdadeira transformação. Os estoicos nunca buscaram fórmulas mágicas. Eles buscavam consistência, porque sabiam que pequenas vitórias acumuladas diariamente produzem grandes mudanças ao longo dos anos. Outro hábito essencial é revisar o próprio dia. Sêneca fazia isso todas as noites. Antes de dormir, perguntava a si mesmo: o que fiz bem hoje? Onde permiti que minhas emoções me dominassem? O que posso fazer melhor amanhã? Perceba que ele não fazia isso para se condenar. Fazia para evoluir. Quem não reflete sobre os próprios erros está condenado a repeti-los. A autocrítica saudável é um dos maiores instrumentos de crescimento. Não para alimentar culpa, mas para desenvolver consciência, porque somente quem enxerga suas próprias falhas pode corrigi-las. Talvez você esteja esperando que sua vida mude quando conseguir um emprego melhor, quando ganhar mais dinheiro, quando encontrar as pessoas certas, quando surgir a oportunidade perfeita. Os estoicos diriam que essa espera é uma armadilha. A mudança começa agora, começa na próxima decisão. Começa na maneira como você escolhe pensar depois que este vídeo terminar. Porque toda transformação exterior nasce primeiro dentro da mente. Nenhum edifício permanece de pé sem um alicerce sólido. Da mesma forma, nenhuma vida permanece organizada quando a mente continua desorganizada.
por isso não tente mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Organize sua mesa. Organize sua agenda. Organize seus pensamentos. Organize suas prioridades. Depois faça isso novamente amanhã. E depois no outro dia. Até que a disciplina deixe de ser um esforço e passe a fazer parte de quem você é. É exatamente assim que nasce uma mente forte. Não em momentos extraordinários, mas nas escolhas silenciosas que ninguém vê. Os estoicos nunca prometeram uma vida fácil. Eles prometeram algo muito mais valioso. Uma mente capaz de permanecer firme mesmo quando o mundo inteiro parece estar em caos. E quando você conquista essa força interior, algo extraordinário acontece. As circunstâncias deixam de controlar você. As opiniões deixam de definir seu valor. As dificuldades deixam de paralisar seus passos. Você finalmente compreende que a verdadeira ordem nunca depende do mundo ao seu redor. Ela nasce dentro de você. E quando existe ordem na mente, existe paz nas emoções. Existe clareza nas decisões. Existe firmeza nas atitudes. E existe propósito em cada novo dia. Essa é a verdadeira liberdade que os estoicos buscavam. E essa liberdade também pode ser sua. Agora quero que você guarde uma última reflexão. Imagine que, daqui a alguns anos, você olhe para trás e perceba que passou grande parte da sua vida correndo, preocupado, distraído e ocupado com coisas que nunca tiveram importância. Imagine descobrir tarde demais que aquilo que realmente roubou seus sonhos não foi a falta de talento nem a falta de oportunidades, mas a desordem da sua própria mente. Essa talvez seja uma das maiores tragédias da vida moderna, porque o caos nunca chega fazendo barulho, ele entra em silêncio. Primeiro ele rouba alguns minutos do seu dia, depois rouba sua atenção, em seguida leva sua disciplina. Quando você percebe, também levou seus hábitos, seus objetivos e a pessoa que você poderia ter se tornado. É por isso que os estoicos insistiam tanto no autodomínio. Eles sabiam que quem não governa a própria mente acaba sendo governado pelas circunstâncias. Quem não controla seus pensamentos acaba sendo controlado pelos impulsos. Quem não define prioridades vive realizando as prioridades dos outros. Mas existe uma boa notícia. Não importa o quanto sua vida esteja desorganizada hoje. Não importa quantas vezes você tenha procrastinado. Não importa quantos erros tenha cometido. Enquanto você estiver vivo, sempre haverá a possibilidade de recomeçar. E o recomeço não exige uma segunda-feira. Não exige um novo ano. Não exige o momento perfeito. Ele exige apenas uma decisão. A decisão de assumir a responsabilidade pela própria vida. Marcos Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Perceba a profundidade dessa afirmação. Ele não disse que sua felicidade depende das pessoas. Não disse que depende do dinheiro, nem das circunstâncias. Ele apontou para aquilo que está mais próximo de você. Sua própria mente. Quando você aprende a cuidar dela, tudo ao seu redor começa a mudar. Talvez os problemas continuem existindo, mas você já não reage da mesma maneira. Talvez as dificuldades permaneçam, mas agora existe serenidade. Talvez o mundo continue caótico, mas dentro de você existe ordem, e essa ordem é uma força que ninguém pode tirar. Então, quando este vídeo terminar, não volte imediatamente para as distrações. Reserve alguns minutos de silêncio. Pegue um caderno ou uma folha de papel e escreva 3 coisas. Primeiro, o que está causando mais confusão na minha vida hoje? Segundo, o que está totalmente sob meu controle? E terceiro, qual é a única ação que posso realizar ainda hoje para começar a colocar minha vida em ordem? Depois faça apenas essa ação. Não espere sentir vontade. Não espere motivação. Apenas comece. Lembre-se, a clareza não aparece antes da ação. Ela aparece durante a ação. Cada pequeno passo dado com consciência fortalece sua mente. Cada promessa cumprida para si mesmo aumenta sua confiança. Cada dia vivido com disciplina aproxima você da pessoa que deseja se tornar. É assim que uma vida extraordinária é construída. Não em um único grande momento, mas em milhares de pequenas decisões feitas corretamente. E talvez daqui a alguns anos você olhe para trás e perceba que tudo começou com uma única escolha. A escolha de colocar ordem na sua mente. Porque quando a mente encontra ordem, as emoções encontram equilíbrio. Quando as emoções encontram equilíbrio, as decisões se tornam mais sábias. E quando as decisões se tornam mais sábias, toda a sua vida muda. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários a frase: "Hoje eu escolho a clareza". Quero saber quantas pessoas estão decididas a assumir o controle da própria mente e viver com mais propósito, disciplina e sabedoria. Se este vídeo agregou valor à sua vida, deixe o seu like e inscreva-se no canal Mentalidade. Toda semana trazemos ensinamentos do estoicismo,
da filosofia e do desenvolvimento pessoal para ajudar você a fortalecer sua mente, dominar suas emoções e construir uma vida guiada pela razão e pelo propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Às vezes, uma única reflexão pode mudar completamente o rumo da vida de uma pessoa. Muito obrigado por assistir até aqui. Que você tenha a sabedoria de Sêneca, a disciplina de Zenão de Sítio e a serenidade de Marcos Aurélio para enfrentar cada desafio com coragem. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.